Vamos dar início, então, ao coletivo do técnico Renato. Boa noite. Pergunta para o Renato. Bom, Renato, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse, por gentileza, como você preparou o Fluminense para um jogo contra um adversário que você conhece bem, um técnico que você conhece bem, nesse momento difícil que estava atravessando o Fluminense, né? Também se você acha que agora as coisas vão voltar à normalidade. Boa noite a todos. O problema do Brasil, Gabardo, que é difícil fazer futebol. Até 3 semanas atrás, nós tínhamos um grande plantel, tínhamos uma excelente comissão técnica. Bastou voltar para o Brasil, a gente ter 3, 4 resultados negativos, que ninguém é bom. Isso está acontecendo agora com a gente no Fluminense, daqui a pouco acontece no outro clube. Esse que é o problema do futebol brasileiro. Ninguém leva em conta que o Fluminense, por exemplo, e não é desculpa, o Fluminense foi o último dos brasileiros a voltar, nós tivemos um dia de folga, quase todos os clubes tiveram uma pré-temporada, recuperaram seus jogadores, descansaram e estão de tanque cheio. O Fluminense a cada 3 dias entra em campo e é uma decisão de todos os jogos. Nós não tivemos esse tempo que os outros clubes tiveram. Então, da noite para o dia, todo mundo passou a não ser bom. Então é difícil fazer futebol no Brasil. Amanhã todo mundo voltou a ser bom. Aí a maioria... Não, o Fluminense não, tem um treinador excepcional, tem um grupo muito bom e por ali vai. E o pior de tudo, que nós temos um presidente que é nota 1000, está sempre presente com a gente, é um amigo meu de clube, um amigo meu particular, é um cara que está sempre com a gente, na boa, na ruim. Aí tem gente que fica me colocando contra ele, que eu fico reclamando porque eu não tenho reforços, por isso, por aquilo. E é um cara que eu converso com ele todo dia. É um amigo, é um grande presidente, um grande presidente. Então essas coisas, não é que eu deixo entrar no vestiário, entendeu? Mas daqui a pouco um lê aqui, outro lê ali, o torcedor acha que é verdade. E é um monte de mentiras que as pessoas escrevem e falam. Não tem o que fazer, ficam inventando história. E aí fica minando, e daqui a pouco o torcedor está acreditando naquilo que não é verdade. Em cima disso, em cima do jogo também, a gente sempre respeitou o Internacional, tem uma grande equipe, tem um grande técnico, que é o Roger. É sempre muito difícil enfrentar o Internacional aqui ou em qualquer outro lugar. Mas eu falei para os meus jogadores que era uma partida de 180 minutos, que nós tínhamos que voltar a competir. Voltar a competir da maneira que nós competimos no Mundial, da maneira que principalmente no Mundial nós ficamos concentrados durante os 90 minutos, era o que estava faltando. Nós enfrentamos o Cruzeiro, fomos melhores, perdemos o jogo. Enfrentamos o Flamengo, fomos muito bem, perdemos o jogo. Enfrentamos o Palmeiras, fomos melhores, perdemos o jogo. Então a gente estava faltando um pouquinho de concentração para a gente tinha... E o São Paulo foi melhor, mereceu ganhar da gente. Então estava faltando a concentração maior durante os 90 minutos para que a gente não desse tantas oportunidades ao nosso adversário. Hoje aconteceu isso, nós enfrentamos uma equipe que eu conheço muito bem, muito boa, a equipe do Internacional, e aproveitamos as oportunidades que apareceram. Poderíamos, inclusive, ter tido um placar maior se nós tivéssemos um pouquinho mais, de novo, um pouquinho mais de tranquilidade próximo e dentro da área do adversário. Mas, enfim, foi importante a vitória. Copa do Brasil, são 180 minutos, não ganhamos nada. Eu falei para o meu grupo, como estou falando para vocês, são 180 minutos, jogamos os primeiros 90 minutos. Agora nós vamos pensar no Grêmio no final de semana e a partir de segunda-feira a gente volta a pensar no Internacional. Renato, aqui. Renato, parabéns pela vitória. E você estava falando ali que é importante voltar a competir. O anímico e o perfil comportamental de autoconfiança do Fluminense é o que está ajudando o Fluminense a superar essa defasagem física e com isso jogar o futebol que tu espera? Sim. Mas o que eu sempre cobro dos meus jogadores, do meu grupo, é a concentração. É o foco durante os 90 minutos. E isso a gente tinha perdido nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, muitas vezes eu mudo o time justamente por isso. Eu tenho 2 laterais esquerdos, os 2 estão machucados. Aí isso ninguém quer comentar, isso ninguém quer saber, por excesso de jogos. Aí daqui a pouco eu vou perder mais jogadores por lesões, justamente por isso. Então, se você for ver, eu não estou dando desculpa nenhuma. Mas o Fluminense, desde que eu cheguei, daqui 3, 4 dias, vamos fazer 4 meses, nós tivemos 10 dias sem jogos nos Estados Unidos.
E muitas vezes nosso treino era paralisado devido aos raios. Então, todo mundo teve a pré-temporada, todo mundo está de tanque cheio. Mas todo mundo quer cobrar que a cada 3 dias a gente entre, ganhe, dê espetáculo, jogue bem, avance nas competições. Então é por isso que eu digo, o futebol brasileiro, eu falo por todos, tem muitos treinadores que gostariam de falar isso e não falam, mas eu falo por isso, hein? O futebol brasileiro está muito chato nesse sentido, é porque ganhou é bom, não ganhou já não é bom, e é papinho aqui, historinhas inventadas aqui, lá, aqui, que minam o futebol. Essa que é a realidade, minam muito, infelizmente, o ambiente onde os jogadores trabalham. Renato, aqui, Gabriel Amaral, Jornada KTO 1902. Você abriu falando que alguns problemas que o time teve nos últimos jogos, especialmente contra o São Paulo, e que não voltou a repetir hoje. Até para a gente sair um pouco desse ganhou é muito bom, perdeu é muito ruim, aprofundar um pouquinho, o que foi de tão diferente da gente ter visto aquela partida muito ruim do Fluminense contra o São Paulo? A atuação individual de alguns jogadores. O Everaldo hoje fez 2 gols, quando o São Paulo não rendeu. O Guga, a gente pode ir listando aqui. O que teve de tão diferente? Porque você já tinha conversado antes. Você falou, converso sempre com eles para ter atenção, para ter tranquilidade. Então, você teve alguma conversa milagrosa de domingo para agora? O que mudou para a gente ver um Fluminense contra o São Paulo lá no Morumbi tão diferente de um Fluminense hoje contra o Internacional? Eu concordo plenamente com tudo que você falou, mas a atitude mudou, foram as atitudes. A concentração nos jogos, nos 90 minutos. Eu canso de elogiar meu grupo. Dou os parabéns para eles todas as horas. Acabei de dar, não é porque nós perdemos, que são testemunhas. Nós perdemos 3 jogos no Rio de Janeiro, no Maracanã, e eu dei os parabéns para o meu grupo, pelo que eles fizeram dentro do campo. Então, só que eu cobro deles é a concentração. Eles têm que ficar focados durante os 90 minutos. No momento que um não ficar focado, e aí já complica as coisas. Quando tem 2, 3, 4 que não ficam focados no trabalho, o adversário tem se aproveitado. E a gente tem perdido os jogos nesse sentido. Hoje, eles ficaram focados, ficaram concentrados o tempo todo no trabalho. Nós damos pouquíssimas oportunidades para o Internacional. Então, quando eu falo para eles, o adversário se fizer gol na gente, tem que fazer por mérito. No futebol, já é difícil fazer gol. É muito difícil fazer gol, independente do time que você esteja. É difícil fazer gol no futebol. E se você proporciona para o adversário sair sempre na frente, aí daqui a pouco o treinador tem que abrir o time, tem que se expor, dar espaço para o adversário e as coisas começam a se complicar. No momento que eles ficarem focados desde o início do jogo, é isso que eu tenho mais cobrar deles. Como hoje, não ficaram contra o São Paulo, deu no que deu. Ficaram hoje focados, a gente conseguiu a vitória importante fora de casa. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Gustavo Garcia, GE. Globo. Renato, eu queria que você falasse o quanto o resultado traz um alívio diante da sequência que o Fluminense enfrentava. E se pudesse falar também como que foram os bastidores, né, para tentar fazer o time virar a chave depois dessa sequência ruim para conseguir essa vitória hoje. Não, é importante que eu passo para o meu grupo. É importante que o presidente converse com eles. Eu acabei de falar agora que eu elogiei meu time mesmo nas derrotas lá no Maracanã, eles são testemunha disso, menos contra o São Paulo, que nós não fomos bem, e nem o primeiro tempo do jogo do Cruzeiro. Então eu falei, nós perdemos o jogo porque nós não estávamos concentrados, nós tomamos uns gols que nós não poderíamos ter tomado. É por isso que tem que cobrar a concentração de vocês, e vocês precisam se cobrar também dentro do campo, porque no momento que um der mole, as coisas vão acontecer. E aconteceram. Hoje não. Então, por quê? Se eu estou elogiando meu time mesmo nas derrotas, eu estou gostando do meu time. Eu gostei mesmo do meu time no Maracanã. Não gostei contra o São Paulo, mas os outros 3 jogos eu gostei. Faltou a concentração. Hoje, eles fizeram exatamente o que a gente treina, exatamente o que a gente conversa, o que eu cobro deles durante o vídeo. E a gente conseguiu uma vitória importante diante de um adversário muito poderoso. E fora de casa. Quer dizer, jogamos 90 minutos, não ganhamos nada, mas vamos decidir em frente à nossa torcida no Maracanã. Então, essa concentração que eu cobro deles, essa concentração eu sei, a gente toda hora está dentro de um avião, está dentro de um hotel, a cada 3 dias a gente não para, o que a menos a gente vê são nossas famílias, eu não vejo o meu cachorro, que eu sou apaixonado por ele também, então é a nossa profissão, mas é difícil, e aí todo dia, a cada 3 dias, é uma decisão, a cada 3 dias a cobrança, quer que jogue bem, quer que ganhe os jogos, não dá. Acabei de ver o resultado dos outros jogos aí. Eu não quero comentar porque não é problema, eu tenho que comentar o jogo do Fluminense. Aí vocês estão vendo ali, time de primeira divisão contra a terceira, contra a quarta, vocês estão vendo ali, o futebol é assim. O futebol é difícil para todo mundo, não é só para o Fluminense, é difícil para todo mundo. Hoje em dia, quando eu falo para vocês que o futebol está muito nivelado, é por causa disso. É por causa disso. O futebol está muito, não é pouco não, muito nivelado.
Mas cada um tem sua opinião. A minha é essa. E os resultados dos jogos provam ainda mais aquilo que eu falo para vocês. Renato, aqui, Adroaldo, do canal Clique Esporte. Renato, queria te perguntar, primeira pergunta da volta a Porto Alegre, esse frio, reencontrar vários amigos que tu reencontrou nessa passagem aqui, e em especial que tu falasse de 2 jogadores. Eu sei que tu não gosta, mas eles foram muito bem na partida. Um é o Canóbio, que saiu no banco, e o outro, o Everaldo, que voltou a marcar e foi decisivo nessa largada das oitavas da Copa do Brasil. Obrigado. O frio, eu estava com saudade do frio. Você falou o quê? Que eu não gosto do Canóbio e do Everaldo? É isso que você falou? Eu entendi mal. Você não gosta de falar individualmente? Tá, entendi, desculpa. Eu não gosto, mas quando eu elogio todo o meu grupo. Eles foram bem. O Canóbio entrou muito bem, como sorteio do Tado. Eu coloquei uma equipe hoje para ir para dentro mesmo do Internacional. Era só ver a escalação. Da outra vez nós jogamos da mesma forma e ganhamos pelo Brasileiro, se não me engano, de 2-0. Justamente por isso sabíamos do potencial do Internacional, mas nós tínhamos que atacá-los também. Então, coloquei aquela equipe. O sorteio estava muito bem, machucou. Entrou o Canóbio, que foi muito bem mesmo. Fez principalmente a parte tática dele muito bem. E o Everaldo é um cara que, como o Cano, como o Kendi, eu converso bastante com eles, procuro dar conselhos, o melhor caminho, as melhores decisões que eles precisam tomar dentro do campo. O Everaldo, por onde passou, sempre fez gols. O Cano é um goleador também. O Kendi está de volta. Eu preciso deles todos. Eu quero só que, infelizmente, não dá para jogar todos os jogos e todos eles ao mesmo tempo. Estou tentando. Contra o São Paulo, por exemplo, coloquei o Everaldo e o Kendi. Não deu certo. O Cano vem jogando. Então, a cada 3 dias, não dá para colocar sempre o mesmo time em campo. Justamente por isso. Mas eu fico sempre feliz que eles possam fazer os gols, até porque jogam numa posição que são bastante cobrados. E o Everaldo, o Cano tem muita moral com o torcedor, ele fez muitos gols já. E o Everaldo estava precisando disso. O torcedor lá no Mundial começou a entender, eu pedi, tem que incentivar, que ele é um cara que faz gols, que vai nos ajudar também. E ele fez 2 gols importantíssimos hoje. É um cara que briga, que luta, que se entrega o tempo todo. Então é isso que eu sempre peço pro torcedor, apoiar os jogadores. Por quê? Porque no próximo jogo, quando ele jogar, ele ou qualquer outro jogador, ele vai entrar com a confiança do torcedor. E você entrando no campo com a confiança do torcedor, você não fica com medo de errar. Então o teu rendimento pode ter certeza que é sempre melhor. Então foi muito importante ele, não só pela nossa vitória, mas ele tirou um peso das costas também, né? Fez 2 gols muito bonitos, diga-se de passagem, com 2 jogadas bonitas, inclusive do Serna também. E que nos proporcionou um resultado bom nos primeiros 90 minutos, mas que nada está ganho ainda. Tudo bem, Renato? Boa noite aqui no fundo. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Bom, você falou agora que nos primeiros 90 minutos, o Fluminense tem essa vantagem. Agora tem os próximos 90 na próxima quarta-feira no Maracanã. Diante disso, você espera um Internacional agredindo o Fluminense no Maracanã desde o início da partida, ou então numa postura buscando aí um gol de vantagem? E se me permite uma outra, por gentileza, o Fluminense, taticamente, como é que você procurou neutralizar o Internacional para que a sua estratégia tivesse sucesso na partida de hoje? Bom, a primeira pergunta, como o Internacional vai jogar, aí depende do Roger. O importante é como a minha equipe vai jogar. Mas isso é um papo para a próxima segunda-feira. A partir da manhã a gente pensa no Grêmio. Nós temos o Campeonato Brasileiro pela frente, contra o Grêmio. Já no sábado, o Grêmio jogou ontem, já tem um dia de vantagem de descanso sobre a gente. A gente precisa voltar a vencer também no Maracanã. Até porque nos últimos 4 jogos nós não pontuamos. Espero que o torcedor compareça no Maracanã para incentivar nosso time. A gente precisa do apoio do nosso torcedor no próximo sábado, para tentar uma vitória diante do Grêmio, que a gente sabe que é mais um jogo difícil. E aí sim, a partir de domingo, sim. Aí eu começo a pensar no Internacional, começo a pensar na melhor forma, mas acho que independente de como o Internacional vem, o importante são as atitudes que os meus jogadores tomaram hoje, que tem que tomar não só contra o Internacional, no jogo contra o Grêmio, enfim, esse foco que eu tanto cobro deles. O Internacional, me liga domingo, eu te falo. Renato, boa noite. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes.
Queria te perguntar se consegue afirmar que a familiaridade que tu tem com este confronto, este adversário, este treinador, facilitaram um pouco o planejamento e a criação da estratégia para ser superior ao Internacional hoje à noite no Beira-Rio? Não, eu sempre respeito a equipe do Internacional. Tem grandes jogadores. Eu sempre respeitei o Roger, que é um grande amigo meu. Eu procuro estudar sempre bem os nossos adversários e procuro neutralizar as principais jogadas do nosso adversário, no caso hoje o Internacional, mas eu não abro mão do meu time jogar. Disso de maneira alguma. Hoje era um jogo super difícil contra o Internacional aqui, a gente vinha de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim eu poderia armar um esquema para me defender, para me proteger, até porque isso é uma partida de 180 minutos, não, eu coloquei uma equipe ofensiva, justamente por isso, nós neutralizamos as principais jogadas do Internacional, pelo menos tentamos, e fomos bem sucedidos nesse sentido, mas com a bola o meu time tem que jogar. Essa confiança que eu passo para eles, independente do esquema, independente com 3 zagueiros, 2 zagueiros, 3 atacantes, 2 atacantes, meu time precisa gostar da bola, meu time precisa ficar com a bola. Quanto mais a gente ficar com a bola, menos chance o adversário vai ter. Mas temos que agredir, nós temos que ser agressivos. Da forma que nós somos hoje, nos defendemos bem e com a bola a gente procura jogar. E só não fizemos, por exemplo, o 3º gol porque, infelizmente, faltou um pouquinho de tranquilidade, principalmente no final do jogo. Renato, tudo bem? Vamos falar contigo de novo. Você já falou de 2 jogadores, né, importantes, mas o Serna hoje fez uma grande partida, né, pelo lado direito, em cima do Bernabé. Você perdeu um jogador importante, que era o Arias, que, acredito pela qualidade, acabava sempre sendo um desafogo, era um jogador que resolvia até individualmente muitas partidas. Você acha que hoje, pela forma que o time jogou, pela forma como o Serna jogou, você encontrou uma maneira de suprir esse jogador que deixou o clube, que você não conta mais, mas que hoje conseguiu dar um resultado mesmo sem ele? Sim, hoje o Serna teve muito bem. Eu sempre falo para todos os meus jogadores, a cada 3 dias é difícil colocar sempre a mesma equipe em campo, tem problema de lesão, problema de cartão, como todos os clubes têm, a gente também tem. O importante é quando o jogador entrar, não importa se de início ou durante a partida, ele aproveitar as oportunidades. Quem se escala comigo é o jogador. No momento que o jogador me der a resposta, eu tenho que colocar ele para jogar de novo, desde que ele tenha condições, obviamente. Agora, as oportunidades estão sendo dadas para todo mundo. O Everaldo, por exemplo, se eu não insisto no Everaldo, o Everaldo hoje poderia estar fora de um banco que todo mundo ia me aplaudir. Ainda bem que o Renato tirou o Everaldo do banco. Estou dando um exemplo. Não, conversei bastante com ele, passei confiança para ele. Hoje ele fez 2 gols importantíssimos. Ele tem nos ajudado também. Então, no momento que um jogador não está bem, o que eu mais faço é passar confiança para ele, conversar com ele, corrigir os defeitos. É da mesma forma que eu trabalho com todos eles, eu trabalho com o Serna. Procuro corrigir, joguei nessa posição, procuro dar o melhor caminho para ele. Ele tem escutado, ele é bom garoto, trabalhador. Não pela partida que ele fez hoje, mas ele é bom garoto, ele gosta de trabalhar, ele escuta. Entendeu? Então, pode ser que a gente, de repente, né, ele gosta de jogar mais pelo lado esquerdo, hoje ele jogou pelo lado direito. Eu falo que atacante meu tem que saber jogar dos 2 lados, como o Soteldo joga, como o Keno joga, como o Paulo sabe. Então é importante, porque daqui a pouco posso mudar as peças durante uma partida, só de posição, de lado. E hoje o Serna ali, justamente onde o Arias jogava, ele foi muito bem. Quem sabe, né? Nós ganhamos um substituto desse lado aí, do Arias. A última aqui, Renato, para encerrar. Boa noite, Renato, tudo bem? Tim Langendorf, Rádio Grenal. Você já falou aí que a rivalidade, por ser o maior ídolo do Grêmio, não entraria em campo nessa partida. Mas, recentemente, muitos confrontos decisivos entre Fluminense e Inter também. Hoje a gente ouviu a torcida aqui do Flu gritando a Raul, Beira-Rio é nosso. Então, isso tem se formado? Você vê se está se criando também uma rivalidade a nível nacional? E a parte física do seu time, você teve muito menos tempo, né, de descanso que o Inter, se a gente pegar a recente toada de jogos, e ainda assim os duelos individuais, as arrancadas do seu time eram melhores. Como é que está essa preparação do Flu? Meu time está muito bem fisicamente. O problema, quando eu falo cada 3 dias, é o desgaste. A gente não para. Então, e a cada 3 dias é aquela cobrança que tem que jogar bem, tem que atropelar o adversário, tem que somar 3 pontos, independente da competição, cara. É por isso que eu digo que o futebol tá muito chato nesse sentido aí. Mas sempre dentro do possível, você vê a cada 3 dias entrando em campo, como você vai treinar a parte física dos jogadores? A gente aproveitou alguns dias que nós estivemos nos Estados Unidos, mas é o desgaste da equipe.
O desgaste que eu fico com medo de perder jogadores importantes por lesões musculares. O que eu acabei de falar, nós temos dois laterais esquerdos, os dois machucados. Hoje eu tive que improvisar. Daqui a pouco perco mais um lateral direito, imagina. Então, eu tenho todo o cuidado, entendeu? A gente, a comissão técnica, a gente tem todo o cuidado para que a gente não perca mais nenhum jogador. Mas o meu time, na parte física, ele se encontra bem, até porque o Ricardo é um excelente preparador físico. O único problema que eu me queixo a cada 3 dias isso, é o desgaste. E no momento que você tem um jogador muito desgastado, mesmo ele bem fisicamente, ele pode sofrer uma lesão. Rivalidade. A rivalidade sempre tem, né? Os grandes clubes, até porque nos últimos anos, aí, nos últimos 3, 4 anos, em 23, por exemplo, o Fluminense eliminou o Internacional aqui dentro, pela semifinal da Libertadores. Depois teve, eu acho, uma disputa na Copa do Brasil, se não me engano, em 24, 22, que o Internacional teve todas as chances de eliminar o Fluminense no Maracanã, com um jogador a mais, dispersou várias oportunidades, e se não me engano, o Fluminense... Isso foi a Libertadores. Foi na Libertadores, então, pô... Recentemente, 2 meses atrás, também o Fluminense venceu a Internacional aqui, mas cada jogo um jogo totalmente diferente. O Fluminense tem se dado bem, mas isso não quer dizer que daqui a pouco não vai perder, entendeu? Até porque nós temos mais 90 minutos agora na Copa do Brasil e temos mais 90 minutos depois pelo Campeonato Brasileiro. Obrigado, Renato. Boa noite, gente.